5 de dezembro de 2016, o ano está mesmo chegando ao final, para quem ainda não percebeu, mas, afinal de contas, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte do Arroio Luiz Rau em Novo Hamburgo, é ou não é, Fink? Vai rolar no arroio e também no ano, né? Fora do arroio Fora também, do arroio pode também ser? Rola água, rola, quando chove rola. Que é isso, rapaz, muito boa noite, Fink. Boa noite. Tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo, tudo bem. Vamos falar sobre o que hoje aqui? É tanto assunto que tem para falar, né? Nossa senhora, tem tanto assunto. Vamos aí já surgiu uma pauta bem legal aí, pauta do MP. Ixi, Maria, já começou, vai começar quente, com certeza. Pamela, tudo bem, Pamela? Sempre é uma hemorragia de satisfação te ver aqui, né? Mais uma vez. Então tá, coisa boa. Boa bancada hoje, hein? Olha só, tá vendo quem tá aqui junto conosco também? Uma bancada, não, mas não pela comida do final de semana, pela qualidade, tá bom. Tarcísio Zimmermann, nosso deputado, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Boa noite aos telespectadores, boa noite a toda a comunidade. Eu vim hoje porque eu estava dizendo que eu ia ser desclassificado por VO aqui. Por VO, né? Porque eu tive dificuldades nas últimas semanas e hoje também tenho um compromisso logo, mas é uma alegria estar aqui de volta. Tarcísio, me responde então, qual é a diferença entre um político de Brasília e um cachorro atropelado? É que antes do cachorro tem marcas na freada. Que piadinha infame para começar, né? Mas o problema é que não é só os de Brasília. Não é só, tá feia a coisa, né? Tudo bem, Fernando Marco? Tudo bem, Fernando Rodenbusch. Na realidade, assim, os políticos de Brasília, eles reproduzem o que a população vota, né? Então, se tem 513 deputados federais e 81 senadores lá no Congresso, quem colocou lá foi o povo brasileiro. E aí tu começa a sedimentar o povo brasileiro em seus interesses ou em suas áreas. Tu pega, por exemplo, a bancada evangélica, que é e eu sempre vou falar isso, que é uma bancada extremamente clientelista, extremamente misógina, homofóbica. Tu pega a bancada da Bíblia, a bancada do boi, que são os pecuaristas, são os latifundiários. Tu pega a bancada da bala, que são aqueles que acreditam que a única solução para o Brasil é bandido bom, bandido morto, sabe? E não tem conversa. Então, personificando o fascismo que existe nesse país. Então é isso, mas se tu chegar em qualquer boteco de esquina ou qualquer igreja, tu vai ouvir as mesmas coisas das pessoas. E as pessoas votam nesse perfil de político que usa uma retórica nesse sentido, ilude as pessoas e está lá agora causando um mal enorme, inclusive na questão da previdência social, na questão da... Então... Mas, me permite, Marco, mas eu acho que, por exemplo, neste momento, um dos motivos que a população se levanta contra a Câmara dos Deputados e o Senado, um dos motivos, tem vários, um deles é a votação que houve na semana passada relativa ao controle que a legislação propõe em relação ao Judiciário e ao Ministério Público. E neste caso em particular, eu sou mais a favor da votação que houve lá do que a posição do Ministério Público, porque efetivamente uma sociedade democrática, e desde Montesquieu é assim, na verdade a democracia ela é o sistema de pesos e contrapesos, né? Onde tu propõe que o executivo não controle o legislativo, que ambos não sejam controlados pelo judiciário e que também não controlem o judiciário, mas que todos os poderes têm um controle democrático a partir de leis.
O que foi proposto em relação ao Judiciário e ao Ministério Público? Foram propostas, vamos dizer assim, punições para ações básicas de descumprimento da lei. Por exemplo, o Ministério Público teve toda aquela... depois a gente aprofunda isso um pouco, mas teve toda aquela, vamos dizer assim, cena dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Mas veja só o que está escrito. O que está escrito na norma que a Câmara dos Deputados aprovou, não deveria ter feito isso de madrugada, talvez isso sim, mas o que está escrito é apenas o seguinte: se um membro do Ministério Público entra com uma representação, que é uma ação judicial, contra um cidadão, não é um político, um cidadão qualquer, pode ser a Dona Maria ou pode ser o Renan Calheiros, né? Se ele entrar com uma representação contra um cidadão, uma cidadã, e não tiver o mínimo indício presta atenção, o mínimo indício de ilegalidade praticada por quem é representado, né, contra quem é feita a representação, o membro do Ministério Público responderá por isso. Então, veja só, isso é tão básico. Quer dizer, alguém pode acusar, eu posso te acusar, Fernando, de ser eventualmente corrupto, sem ter um mínimo indício que tu seja, né? Porque depois que tu acusou neste país, que fazem todo esse carnaval de televisão, depois que tu está acusado, tu está liquidado, bicho. Está liquidado. Quem está acusado, uma vez, seja por unha encravada, ou seja por ter assassinado, né? Ele tá liquidado, porque já é considerado a partir daí criminoso. Então, eu quero dizer isso, eu acho que o Ministério Público exagerou, nenhum poder pode estar controlado por outro poder, e todos eles têm que ser controlados pela lei. Fernando Marco, como advogado, há os dois lados da questão sempre, né? Sempre. E tu acredita que aí tem ao outro lado também? Não, é assim, vamos por partes. O que está acontecendo hoje no Brasil? Um juiz, ele julga baseado no conjunto probatório? Não. Ele julga, um juiz não, alguns juízes, né? Esses juízes que estão aqui. Não, é de acordo com a minha convicção. Então, assim, mas qual a prova? Não, eu tenho convicção, sabe, a minha convicção pessoal... Eu não tenho prova, mas tenho convicção. Eu não tenho prova, mas tenho convicção. Tá? Mas assim, eu também acredito que... Eu sou favorável a essa lei, não só eu favorável, tanto é que aqueles que diziam que seriam prejudicados, que seriam o juiz Moro, ele foi lá no Senado e colocou 2 frases dentro ainda, acrescentou, não tirou nada, acrescentou mais 2 frases, está perfeito. É isso mesmo. O Moro falou isso, enquanto que alguns promotores lá do condado de Curitiba disseram que ia cair todo, inclusive eles iam renunciar ao processo Lava Jato, ia parar, tudo bobagem. Tanto é que o Moro... Fazendo um drama, né, em cima, tanto que mobilizou por conta disso, aí eles resolveram Vamos usar a palavra certa, isso não foi um drama, isso foi uma chantagem. Eles queriam fazer... E eles chegaram a fazer uma mobilização contra a corrupção só depois dessa lei ter sido aprovada. Antes, ninguém dos juízes do Ministério Público fizeram um manifesto contra a corrupção. Tanto é que o Moro, então, para acalmar a própria população brasileira, ele foi lá no Senado, acrescentou ao que tinha na lei, que foi aprovado na Câmara. Como disse o Tarcísio, o errado foi aprovar de afogadilho, aprovar de madrugada, tem um outro sentido isso, né? Poderia ser às 3 da tarde, não teria problema nenhum, e manda para o Congresso, não precisa ter aquela pressa lá no Congresso também. Ainda aproveitando um momento de comoção, né? Não precisava ter nada disso. Pelo menos na América Latina, em virtude... que fizesse isso, chamasse o Moro lá como chamaram ele lá no Senado, né? E ele foi lá e acrescentou ainda 2 frases, não retirou nenhuma, então vai ficar tudo bem redondo. Eu sou favorável, porque se um prefeito tem a responsabilidade dos seus atos, né? A lei da responsabilidade fiscal impõe aos ordenadores de despesa pública
né, seja lá em qualquer esfera, um simples presidente de uma entidade pública, ele tem a responsabilidade na gestão daqueles recursos. Um prefeito tem a responsabilidade de uma prefeitura inteira. O governador tem a responsabilidade do estado inteiro. O presidente da República tem a responsabilidade do orçamento da União inteiro. E se essas pessoas têm essas responsabilidades, por que um promotor ou um juiz não possa ter responsabilidade nos seus atos? Por quê? Por que não querem ter? Claro que tem que ter. Né? Um prefeito, se for que tiver que se defender de um ato que ele cometeu dentro e foi apontado pelo Tribunal de Contas, ou pelo Ministério Público, ou pela Câmara de Vereadores, ele precisa contratar um advogado do seu dinheiro. Não pode contratar um advogado pelos custos da prefeitura, que seria o razoável. Não pode. Ele tem que contratar do seu bolso. E se ele for condenado, ele tem que devolver do seu bolso. Agora, um juiz ou um promotor, ele não quer sequer responder pelo um ato dele. Isso também acho que é muito isso. Eu acho que na sequência dessa ação aí, enfim, quando isso, na verdade, isso ainda vai tramitar no Senado tem um outro projeto que talvez seja um pouco mais completo, menos sobre esse tema também da responsabilização de juízes e promotores e policiais, né, no que tange ao ato, né, da sua responsabilidade. Mas depois disso, ou junto com isso, eu acho que nós temos que rever o outro instituto, que é esse instituto do foro especial, né? De fato, vamos dizer assim, muitas vezes uma sociedade, ela acaba criando normas que são normas casuísticas. O que aconteceu no Brasil? Em 1964 houve a ditadura. Durante esse período, o Congresso Nacional foi muito amordaçado junto com toda a sociedade brasileira. Aí teve a Constituição de 88, e na Constituição de 88, os deputados que já tinham vivido a ditadura disseram: alto lá, nós vamos criar aqui mecanismos de defesa contra a tirania do Executivo e do Judiciário, contra a tirania do Executivo e do Judiciário. E aí criaram esse conjunto de, vamos dizer assim, de normas que dão o foro especial. Eu acho que sim, nós temos que rever isso. Eu acho que a sociedade brasileira clama por isso, para que um deputado que cometeu um crime comum, ele não deve ter foro especial por isso, por conta de um crime comum. Agora, se for uma questão que afeta ao seu trabalho legislativo, quer dizer, aí tudo bem. Agora, por um crime comum que ele tenha cometido, eu acho que ele não pode, assim como também eu acho que nem ministro pode ter foro especial por crime comum. Agora é isso, se o Ministério Público não puder acusar impunemente, ele vai acusar quando tem elementos mesmo, o mínimo indício. Se o juiz não puder condenar sem o devido conjunto probatório, aí não vai acontecer de haver uma tirania, né, do Judiciário, do Ministério Público, eventualmente sobre o Legislativo e o Executivo. E é isso que nós temos que ter, uma democracia é isso. Na verdade, não precisa ter esse monte de foro privilegiado que tem hoje, que é, de fato, uma coisa estranha, assim, para a sociedade brasileira. Tem um jargão muito clássico, assim, que a gente ouve quando alguém está sendo investigado, né? Quem não deve, não teme. E por que agora os juízes e os promotores vão começar a temer quando eles passam a ser investigados, se eles não estão devendo nada, né? E a outra é culpado até provar que é inocente, né? Como é que funciona isso? Mas quem tem notícia que houve uma condenação de um juiz, de um promotor, e que ele perdeu, inclusive, seus direitos de trabalho? Tá. Aonde tem? Na verdade, não existe isso. Aquele juiz lá de São Paulo que roubou lá do juiz do trabalho, que roubou na construção do foro lá, o juiz Nicolau dos Santos. O que eles fizeram com ele? Aposentaram. Essa foi a pena. Se aposentou com todos os seus direitos, né? Levou junto todos os seus direitos para aposentadoria, está ganhando seu dinheiro aposentado em casa. Essa foi a pena que impuseram a ele. Então isso não é justo. Isso não é justo. Eu acho que tem que ter, como falou o Tarcísio, nós temos que ter uma régua, passar uma régua em tudo, e daí sim que todo mundo tenha os mesmos direitos e todo mundo tenha as mesmas obrigações. Nós estamos no mesmo teto, né? Nós temos que ter, inclusive, no teto salarial.
né? Se o Brasil tem o teto, né, que ninguém pode ganhar mais do que 30 mil, parece que é isso, e tem gente ganhando, principalmente no judiciário, né, ganhando 200, 300 mil de aposentadoria. Fernando Marco, culpado até provar que é inocente, é isso? Não, pelo contrário. Não? Não, o contrário. Ah, é inocente até provar que que se prove a culpa, né? Ah, então tá. Não, é porque eu vejo muita gente se queixando, as pessoas falam, por exemplo, tu é culpado de não guardar os papeizinhos, por exemplo, da aposentadoria. Essa semana, um senhor me procurou e disse, poxa vida, eu tenho já idade, já tenho a aposentadoria, já trabalhei, já paguei tudo, só que eu cheguei no INSS e não estão lá os meus papéis. Agora, eu tenho que provar que eu trabalhei. Mas eles deveriam ter essa papelada lá. Como é que funciona isso? Isso aí, e daí? Isso é um dos problemas. Aí é culpado até provar que é inocente. O cara já é culpado, então. Sim, esse é um ele não guardou os papeizinhos? Até porque também a questão da informatização da Previdência Social, aquela coisa toda. Então, tem muita coisa que na época, aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, queimou uma indústria de calçado, não se tem registro no sindicato para comprovar esse período, né? Meu Deus, olha só. Então, tem essas questões aí que permeiam, né? Então, claro que esse ônus da prova é que muitas vezes dificulta, até impede da pessoa perquirir os seus direitos, de receber os seus direitos, né? Mas... Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu mandei até para a produção aqui, não sei se eles conseguiriam projetar. Mas tem uma coisa que a gente falou. Já está ali. Pode projetar, pode botar, já olha ali. Olha só, tem um dado que é muito preocupante no Brasil. No Brasil, os órgãos de controle custam muito caro. Olha só isso aí. Quanto se gasta com o Ministério Público? Veja lá, tu pega a Espanha, é 0,06% da riqueza do país por ano, a cada ano. Sim. A Alemanha, a mesma coisa, 0,06%. Portugal, a mesma coisa. A Itália, um pouco mais, mas é 0,09%, quer dizer, menos de 1/10, né? Ou 1/100. Já no Brasil, o Ministério Público custa 0,32% do PIB. Só para você ter uma ideia do que isso significa, quer dizer, o Ministério, em todo o Brasil, o gasto com saúde não chega a 7% do PIB. Em todo o Brasil, o que os governos federal, estadual e municipal gastam com saúde não chega a 7% do PIB. Aqui chega a 0,32% só o Ministério Público. Então, esse é um outro dado que a gente precisa prestar atenção. Nós temos uma situação muito assim crítica deste ponto de vista dos custos dos poderes no Brasil. Daí a gente se pergunta, Tarcísio, que gastos são esses? Não, é basicamente salários e pensões e, enfim, gastos com o pagamento de servidores. E aí é evidente também que se tu olhar uma escala eles salarial... Eles também têm aluguel privilegiado? Se tu olhar, por exemplo, mas eles têm. Tu diz auxílio moradia. Se tu olhar uma escala salarial no Brasil, tu vai ver no topo o judiciário, lá em cima o judiciário. Aí no segundo lugar, os poderes intermediários, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública. Aí em terceiro lugar, o Legislativo. E em quarto lugar, bem embaixinho assim, mas bem embaixinho, o Poder Executivo. Quer dizer, é o Executivo que garante a saúde. Perfeito, é o Executivo quem faz a segurança pública. É o Executivo que dá aula nas escolas. São os servidores do Executivo. E assim, se tu pega a média salarial, eu não tenho aqui neste momento, mas é tipo assim, 17, 15, uns 11, eu acho que no caso, 17 a média salarial do Judiciário, 15 isso é dos servidores, não inclui juízes nem procuradores. Não inclui nem juízes nem procuradores. É 17, 15, 11, eu acho que é do Legislativo, e depois é 2.000 e pouco o Executivo. Então, é um problema que nós temos que enfrentar no Brasil. Quer dizer, esse disparate de gastos entre os poderes. E é isso, eu acho também, isso é um outro tema que terá que ser tratado algum dia pela democracia do Brasil. Quer dizer, não é só o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, que custam muito caro. O Poder Judiciário também custa muito caro.
Eu quero reconhecer a importância do trabalho dos promotores também, né, que a partir da aprovação da Constituição de 1988, ela deu muitos poderes aos promotores, né? Então, eu acho que eles desempenham um papel bastante importante na sociedade. Agora, isso não quer dizer que esteja imune de qualquer erro, né? Eles também precisam ter a responsabilidade nos seus atos, porque normalmente quando tu tira a responsabilidade de qualquer categoria, muitas vezes dá os abusos. Né, os abusos, inclusive, de comportamental, abuso profissional ou não. Né? Eu acho que as pessoas precisam ter todos iguais, assim como tem os prefeitos responsáveis e são eleitos para isso, tem os promotores que precisam ter também a responsabilidade dos seus atos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já voltamos com mais Estação Hamburgo, hoje falando bastante sobre a AMP.